No Dad, No Problems, a omissão da paternidade. Volta às aulas presenciais, o conforto de um problema antigo. CP NLVP, NLVPQNQ. Tudo isso você vê aqui no Psiconews. A primeira reportagem que eu separei para a gente conversar aqui, né, no Psiconews, ela apareceu, eu acho que na segunda-feira, não tenho certeza, no GZH, onde eles falam sobre o aumento da taxa de crianças que estão sendo registradas sem o nome do pai na certidão. Segundo essa reportagem, aqui no Rio Grande do Sul, na última década, cerca de 3,1% das crianças, né, dos nascimentos, foram registradas sem o nome do pai na certidão. Isso dá aproximadamente 46 mil crianças, né, com essa omissão da paternidade. E esse número, segundo eles afirmam na reportagem, tem aumentado. Né? Eles falam também ali, né, na reportagem, que é muito difícil dizer o porquê desse fenômeno, né? Por que isso está acontecendo. Mas aqui eu queria aproveitar esse espaço para dar um pouco da minha opinião com relação a isso. A gente teve o movimento feminista, né, que repensou o papel da mulher na sociedade, né? A mulher conquistou espaço no mercado de trabalho, mais independência, né, direitos iguais. Então, assim, muito legal, muito importante, né, essa reinvenção do feminino, né, na sociedade, só que a gente não teve um análogo para o sexo masculino. O homem, ele ficou lá, assim, na estante, né, pegando poeira, esquecido, ele não se atualizou na sociedade. E essa talvez seja uma consequência da falta desse movimento masculinista, movimento pelo direito dos homens, né? Não sei como quiser chamar, mas esse coletivo que se propõe, né, a pensar qual o papel do homem na sociedade atualmente, qual o papel do homem na família, né? O que é a masculinidade? Todas essas perguntas, né, que não são feitas, elas fazem falta hoje em dia. Para dar um exemplo, a gente tem, né, nas estatísticas que mulheres sofrem mais, né, tem uma frequência maior de transtorno depressivo, elas sofrem mais com depressão. Sim, é verdade, né? Mas quando a gente vai olhar a taxa de suicídio dos homens é muito maior. Isso pode ser um indicativo que muitos homens, apesar de terem sofrimento psicológico, psíquico, né, eles não procuram ajuda. Eles sofrem com depressão, sofrem com ansiedade, mas não procuram ajuda. E isso acaba resultando na perda de muitas vidas. Né? Então, esse é um exemplo de como talvez esse problema, né, essa questão da masculinidade, ela precise ser repensada, né? Isso tem custos para a nossa sociedade hoje. E isso é importante. Essa ausência da paternidade, ela traz problemas, ela traz dificuldades para as crianças, né? E principalmente para os meninos. Aqui entra o meu palpite de que a gente está vendo essa omissão de paternidade aumentar nessa década. Por quê? Por causa da omissão de paternidade na década passada. Né? O homem de hoje é o menino de ontem, né? Foi o menino de ontem. E o menino de hoje vai ser o homem de amanhã. A gente precisa pensar, né? Começar a se mexer e pensar nesse problema. Né? Qual o papel do homem na sociedade hoje? O que significa ser homem? Né? O que é reinventar essa masculinidade? E para isso eu trago aqui duas dicas, né? Dois materiais, um documentário e um livro que podem ajudar nessa reflexão. O documentário é The Red Pill, a pílula vermelha.
Eu não lembro se tem na Netflix, mas eu dei uma pesquisada e eu vi que tem como achar legendado aqui no YouTube. Então, assim, esse documentário ele é muito legal, muito interessante. É sobre uma diretora, né, que já tinha feito outros documentários, uma diretora feminista que resolve entrar em contato com o movimento pelo direito dos homens, né, lá nos Estados Unidos. E ela vai meio que assim, né, de frente com o inimigo, aquela coisa. A gente cai nessa falsa impressão de que se eu defendo o direito das mulheres, né, eu não posso defender o direito dos homens. E que se eu defendo o direito dos homens, eu sou contra os direitos das mulheres. Né, que o direito de um se constrói na ausência do direito do outro. E isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira, né? Isso não é verdade. E quando ela vai fazer essas entrevistas, né, e se propõe a fazer esse documentário, é engraçado porque a gente vê ela passando por esses questionamentos, né, passando por esse momento, ao mesmo tempo que ela faz o documentário, entrevista, né, esses homens, ela também faz um registro das impressões dela, do que ela está pensando. Né? Então é bem interessante, bem legal, tanto para ti, homem, né, atual, pai de família, trabalhador, quanto para ti, mulher, mãe de família, trabalhadora. Né? É um documentário muito bem feito, muito interessante e tem aí gratuito no YouTube, legendado, é só dar uma procurada. Agora, a segunda dica, né, o livro já é um pouco mais difícil o acesso. Por quê? Eu procurei esse livro para ver se tinha alguma tradução e eu não encontrei, eu só encontrei em inglês. Né? Qual que é o título do livro? The Boy Crisis, do Warren Farrell. Se não me engano, é Warren Farrell. Que é um dos homens entrevistados nesse documentário, né? The Red Pill, a Pílula Vermelha. E é um livro muito interessante, né? O Warren Farrell, ele se envolveu no início do movimento feminista, né? Depois ele acabou se afastando ou sendo afastado do movimento e depois fundou, né, esse movimento pelo direito dos homens. E é bem legal, bem interessante, ele fala bastante sobre as consequências da falta, né, dessa falta de uma figura paterna no desenvolvimento da criança. Então, tem momentos do livro onde ele fala para ti, né, que para o leitor, né, o leitor que é pai, para o leitor também que é filho e que não conheceu o pai. Então, é bem legal, bem interessante, mas só achei em inglês, né, não achei em português. Talvez seja um indicativo de como a gente precisa pensar um pouco mais nesse assunto, né? Como esse problema, como eu falei antes, está lá esquecido na estante, pegando poeira. A segunda reportagem dessa semana, né, do Psiconews, é sobre o retorno às aulas, né? O retorno às aulas presenciais, que agora é obrigatório. Assim, complicado, né? Porque aula em EAD é difícil. Eu, felizmente, peguei só o finalzinho ali da minha graduação, 100% em EAD, né? Agradeço muito de não estar no colégio, porque imagino que a situação deve ser mais complicada ainda, tanto para ensino fundamental, né, para séries iniciais, quanto para quem está no ensino médio, quem vai fazer vestibular, Enem. Deve ser bem complicado, deve ter sido bem difícil esse período de aulas em EAD. Né? Então agora, né, se teve essa medida de obrigar, né, o retorno às aulas presenciais. Só que a gente sabe que a educação, o ensino no Brasil, no Rio Grande do Sul, não é tudo isso, né? Tem vários problemas e a gente está vendo aí que às vezes não tem como voltar porque se vai manter o distanciamento não cabe todos os alunos em sala de aula, aí vai ter que fazer rodízio, revezamento, semana sim, semana não. Tem turmas que vão ter que se dividir em 3, então o aluno vai ficar, né, uma semana de aula, 2 semanas sem aula presencial, depois uma semana de novo. Tudo isso agora só no final do ano. Tem escola com problema estrutural, sem água, goteira, prédio caindo.
Então, assim, né, bem complicado. Isso me parece, mas, assim, olha, bom, a situação no EAD estava ruim, tava, era difícil, tinha vários problemas, tinha. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para os problemas que a gente já conhece, que a gente está confortável, né? A falta de estrutura nas escolas, os professores despreparados, com falta de material, né? Os alunos faltando. São tudo problemas aqui, ó, que a gente já conhece, já está todo mundo tranquilo, já faz parte já do comum, do aceito, do confortável na nossa sociedade ter todos esses problemas na nossa educação. E pior, né? Quando a gente está falando disso, a gente está falando principalmente da escola estadual, da educação pública, né? Porque a escola particular já tinha voltado às aulas presenciais. A escola particular já estava ali, né? Se mexendo, botando os alunos em aula, em sala, né? Para dar essas aulas. Isso acaba que assim, né? Tipo, na minha opinião aqui, só reforça e ressalta, né, o problema da desigualdade aqui no Brasil. Quem sofre mais com esses problemas sociais, né, com o Covid, com a pandemia, é quem está mais vulnerável, é quem depende da escola pública, quem não tem dinheiro para pagar uma escola particular, né? É aquela pessoa que já sofre com vários outros problemas, que já está numa situação de vulnerabilidade na sociedade. Então, muito complicado, sabe? Tudo bem, não esperava que esse período de Covid se resolvesse, se investisse, né, na estrutura das escolas para a volta no presencial. Já não esperava esse tipo de coisa, mas assim, voltar às aulas presenciais tá me parecendo muito mais voltar ao conforto de um problema antigo do que pensar numa solução para essa situação bem complicada que está a educação no estado hoje em dia. E por fim, na nossa última notícia de hoje, a gente vai falar sobre o grupo de teatro que foi apresentar uma peça numa escola particular e apresentou a primeira peça, e quando eles foram para apresentar as outras, a escola não deixou, voltou atrás, né? Eles foram proibidos, né? Se desfez ali o acordo, o negócio, né? De apresentar a peça, porque na peça eles estavam usando linguagem neutra, né? O que é essa linguagem neutra? Aqui entra a brincadeira que eu fiz na abertura, né? Do CP, NLVP, NLVPQNQ, né? Essa substituição do O, do A, né? Aluno, aluna, por alune, assim, né? Pelo E, para ser uma linguagem neutra, né? Sem o masculino ou o feminino. E que assim, tudo bem, né? Fazer esse questionamento, a língua, realmente, a língua muda, a língua é uma coisa viva, né? A gente vai mudando ela ao longo do tempo e trazer esses questionamentos. Será que vale a pena, né, ter masculino, feminino? Tem outras línguas que não tem tão rígida assim, né, essa divisão, né? Vamos pegar o próprio inglês, né? Student pode ser homem, mulher, né? Pode ser masculino, feminino, não tem assim tanto essa questão do gênero quanto a gente tem aqui na língua portuguesa. Só que aqui está a minha crítica, né? Porque os alunos que iam assistir essa peça eram alunos que ainda estavam em fase de alfabetização. Então, eles ainda estão aprendendo a ler, estão aprendendo a escrever, né? Essa alfabetização não está bem consolidada, estão aprendendo as regras de português. E aí, quando a gente já entra assim, ó, mexendo, e é uma mudança drástica, né? Vamos deixar bem claro aqui, é uma mudança drástica essa linguagem neutra. Então, isso pode trazer alguns problemas, né? Imagino eu, pelo menos, que pode trazer alguns problemas para a alfabetização dessas crianças. E não está assim bem definido se a gente vai adotar essa linguagem neutra ou não, né? Por mais que tenha os movimentos LGBTQIA+, aí, né? Tipo, para
incentivar, para fazer, tentando levar adiante essa questão da linguagem neutra, o que eu acho mais complicar a coisa do que simplificar. Ainda não está decidido se a gente vai adotar essa mudança no português ou não. Não é que nem, caiu o hífen do guarda-chuva, do arco-íris, né? Agora é junto, é separado, não sei o que, acento de ideia, não tem mais. Eu não sei outras, em português nunca foi meu forte, mas né, não está bem definido isso. Só que assim, lendo a reportagem eu fiquei com algumas questões, algumas dúvidas, né? Por quê? Eles falam que é uma peça antiga, que é uma peça famosa, né? Que eles já se apresentaram em Portugal, eu acho, não me lembro, em algum outro país, assim, e que a escola sabia dessa proposta da linguagem neutra, né? Da utilização da linguagem neutra na peça. Só que se é uma peça tão antiga, quando que teve essa mudança, né? Quando que foi que eles passaram a adotar a linguagem neutra? Será que a escola sabia, estava claro para a escola isso, né? E aí também, se a escola sabia, bom, por que eles mudaram de ideia na última hora, deixaram ali, né? Apresentou uma, não, agora a gente não quer mais, né? E cortou. Isso tá meio estranho, me parece meio mal explicado, né? Então, e a gente sabe que essas questões não são simples, né? Esses movimentos sociais, a gente não é uma coisa fácil de se conversar, que dá para conversar com qualquer pessoa, não é um assunto que tu saia dando a tua opinião aí, porque a chance de alguém não gostar é bem grande, né? Então, assim, não tem ainda uma resposta que agrade todo mundo, que agrade a maioria das pessoas. Então, é um assunto complexo, né? Talvez tenha sido um descaso, né? Um descuido da escola em não prestar mais atenção. Será que os professores não assistiram essa peça antes, né, de propor que ela fosse apresentada para os alunos? Será que estava bem claro que ia ser adotada essa linguagem neutra na peça? Né? Será que alguém parou e pensou um pouco antes de se fechar esse negócio? Porque foi um negócio, né? Foi uma venda, uma contratação ali de um serviço. Será que alguém parou para pensar um pouco antes de fechar esse negócio? Quem seria o público que iria assistir essa peça? Se para as crianças que estão em fase de alfabetização é bom, é interessante ter esse debate, esse diálogo, né? Levantar essa questão do masculino e feminino na linguagem. Será que elas têm condições de acompanhar esse debate? Porque aí a gente pode entrar numa outra linha, numa outra discussão bem mais complicada, que é, né, a introdução de crianças nesses movimentos sociais. A gente vai ter muito aí, né, crianças defendendo a questão de racismo, principalmente, não tanto a questão racial, mas principalmente a questão de identidade de gênero, né? Crianças trans, crianças querendo fazer, crianças, até não, né, adolescentes, assim, querendo passar pelo processo de mudança, né, de mudança de sexo, de redesignação de gênero. É bem complicado, a gente precisa lembrar que a gente está envolvendo um indivíduo que ele está em desenvolvimento ainda, ele ainda não está, digamos assim, bem formado, né? Se a gente for pegar a formação do cérebro, né, neurológica, vai ser lá nos 20 e poucos anos que vai terminar, que vai se consolidar essa formação, né? Vai terminar esse processo. E aqui a gente está falando de crianças, eles não citam na reportagem, mas qual a idade, que série estavam essas crianças que iam assistir a peça, né? Eu imagino, pelo que eles falam, eu imagino que seja entre primeira, segunda, né? Talvez terceira série, mas porque é ali a parte de alfabetização mais drástica, né? Mais crítica, um período mais crítico de alfabetização. Será que essas crianças têm condições? Será que elas vão se beneficiar desse debate, né? Nesse momento do desenvolvimento delas?
Eu acho que talvez seja acho que é um debate bem interessante quando a gente leva isso para um ensino médio, né, para uma oitava, para uma sétima, mas ainda assim a gente tem que lembrar que a gente está falando de crianças, né, de pessoas que estão em desenvolvimento. Então, e para essa mudança que não está tão clara, tão solidificada assim, né, agora falando em relação à mudança no português, né, a linguagem neutra. Quando a gente vai falar de identidade de gênero, é bem mais embaixo o buraco, né? As consequências são bem mais críticas, bem mais perigosas, assim, né? Então, mas eu acho, né, lendo essa notícia, a impressão que me passou é que talvez tenha tido um descaso por parte da escola, talvez o grupo, né, da peça tenha forçado um pouquinho a barra ali, não sido bem claro nas suas intenções. Estranha essa conversa, né, essa reportagem, essa situação toda aí. Mas essas foram as notícias da semana. Hoje nós ficamos por aqui e o Psiconews volta no próximo sábado. Até mais!